Finalmente, vamos falar do modelo de Ising. Que é um modelo que depois vai explicar em parte, né, a magnetização. E é um modelo interessante, né? Então, vamos pensar o seguinte, né, que a gente tem uma série de partículas, né? Tá? E que elas podem ter dois valores de orientação, né? Tá? Para cima ou para baixo, vamos chamar isso de sigma, né? Tá? Então a gente vai ter a energia de uma delas, né? Que vai ser o momento magnético vezes o campo, né? Interno dos vizinhos ou externo, né? Vezes essa orientação aí dela, né? E daí a gente vai colocar isso, escrever isso assim como J sigma para uma partícula. A gente pode escrever a função de partição, né? Tá? Então, vamos primeiro considerar, no modelo de Ising, um monte de partículas independentes. Tá? Como a gente tinha falado lá no paramagneto de dois estados. Porque justamente uma das coisas que o Ising fez foi escrever o modelo das partículas interagentes em uma analogia com o modelo das partículas independentes. Então aqui a gente tem um monte de partícula independente. Exatamente como a gente tinha lá no paramagneto de dois estados, né? Eu estou botando menos aqui, porque quando a partícula está alinhada com o campo, quando isso aqui é mais um, tá? Então a energia é mais negativa, vai ser favorecido. É irrelevante, é só para fechar com o que a gente imagina do comportamento da partícula, né? Então a função de partição vai ser a soma da exponencial do beta vezes a energia, né? Nos dois estados possíveis, menos um mais um. Então vai dar isso, né? Então eu tenho que a função de partição, 2 cosseno hiperbólico de beta J, né? E como eu tenho N partículas independentes, né? Eu acabo que o Z das N é o Z da 1 na N. A gente fez isso lá no paramagneto, né? Eu poderia somar aqui em todas as partículas e daí ia aparecer um termo aqui, lembram disso? E um termo somando numa exponencial é um produto de vários termos, né? Então acaba que aparece esse termo aqui na potência n, lembram disso? Então a gente consegue escrever que o Z das n é o Z de uma na n, né? Então eu tenho que a energia média de um desses, né, vai ser menos 1 sobre Z e isso acaba dando, então, 2 seno hiperbólico de beta J, né, vezes J, dividido por cosseno hiperbólico de beta J, que é o próprio Z, e aí tem um menos. Então, a gente acaba que a média da energia de uma delas é menos J tangente hiperbólico de beta J, certo? E daí, se a gente
compara aqui, né, a gente vê que a média disso deveria ser a média do sigma, né? A média da energia de uma partícula está relacionada com a média das orientações dela, né, em diferentes estados, né? Então, se a gente compara isso com isso, a gente vê que a média das orientações de uma delas é isso. Tá? Então, de novo, né, o que é a tangente hiperbólica? É uma coisa assim. Aqui passou um pouco, né? Não. A assíntota é 1, tá? Aqui, beta, J, ou seja, para cá, temperatura muito baixa, né? Beta crescendo significa T indo para 0. Então, se a temperatura diminui muito, eu tenho duas possibilidades. Eu tenho o J pode ser positivo ou pode ser negativo. Para cima e para baixo. Se a temperatura diminui muito, a média das orientações de uma partícula vai convergindo para um dos estados. Para cá, se o J é positivo, vai ficar sempre... Isso aqui é 1 menos 1, né? Essa tangente. E se ela está no outro estado, ela vai ficar travada naquele estado, porque a temperatura é muito baixa. Se a temperatura é muito alta, então aqui a temperatura está indo para infinito, né? Se a temperatura é muito alta, ele fica oscilando entre os estados, a média dos estados é 0. A média das orientações é 0. Tá? E aqui fica sempre num estado, aqui no outro estado. Tá bem? Então isso era o paramagneto, são todas as partículas independentes, a gente sabe. Agora a gente vai usar o paramagneto, né, seguindo como fez o Ising, para escrever um sistema onde tem interação entre os vizinhos. Tá? Vocês vão ver que o truque em que ele fez foi escrever a interação entre os vizinhos de uma forma que o sistema é fatorável, né? E daí ele fica bem parecido com um paramagneto de dois estados de partículas independentes. E daí a gente consegue, em analogia, usar essas soluções para resolver um sistema onde tem um termo de interação. Tá? Isso então é o modelo de Ising 1D. Tá? E a gente começa com o campo externo nulo. Então vamos dizer que não tem campo externo. Então eu vou escrever que a interação entre N partículas é o menos J, tá? E daí eu vou fazer assim, né? Escrever a interação, agora sim, né? Eu falei lá no começo, mas eu estava querendo me referir a essa etapa. Eu tenho interação de um vizinho com o próximo, tá? É uma maneira de escrever, eu quero ter a interação de todos os vizinhos, mas eu estou considerando um com o próximo, né? Quer dizer, sempre pensando no posterior, eu vou incluir todas as interações. Aqui, então, eu estou botando o menos, para que quando os estados estejam alinhados, que vai dar positivo isso, então a energia é negativa, ou seja, esse estado é favorecido. Se o sistema tende a migrar para um estado de menor energia, esse estado de menor energia, escrevendo desse jeito, é os spin alinhados. Tá? Então, a minha função de partição vai ser a soma de todos E na menos J beta né?
E uma das coisas que eu gostaria de tentar estimar é o seguinte: a função de correlação de 2 pontos, né? Sei lá, eu gostaria de saber qual é a função de correlação do I e do I mais N, tá? Porque, dependendo de como é a interação entre os vizinhos, nota que o que vai aparecer sempre, vocês já vou antecipar isso, porque daí a gente vai escrevendo e prestando atenção sobre isso. Se a temperatura é 0 e tem interação entre os vizinhos, se um vizinho é colocado num estado, o outro vizinho também vai para esse estado, e o outro também, e o outro também, e o outro também. De maneira que um estado na rede vai se propagando para todo mundo. Quando que isso deixa de acontecer? Quando eu tenho uma perturbação na forma de temperatura que faz eles oscilarem e daí aumentar a probabilidade dele ir para um estado diferente. Então, essa função de correlação, ela está me dizendo, em parte, essa aula da maneira como estou apresentando é mais ou menos como o Leonard Susskind apresentou na aula dele sobre isso, né? E como ele chama isso é a fidelidade da rede. Como que a informação, pensando numa rede em outro contexto, como que a fidelidade do estado de um elemento é passado para os outros, tá? A gente poderia pensar que de um elemento para o outro, por exemplo, eu perco 10% da informação. Então, o segundo teria 90%, o terceiro 81%, ou o primeiro vizinho 90%, o segundo 81%, o terceiro 72,9%, porque um é 90%, o outro é 90% de 90%, o outro 90% de 90% de 90%, e daí a informação vai caindo. Se a temperatura é 0, em geral não tem isso, né? Então, o quanto o estado de um dos vizinhos se propaga para os outros depende do termo de interação, mas também vai depender da temperatura. Porque a temperatura é que é o ruído, que é a aleatorização dessas coisas, tá? Então, uma das coisas que a gente gostaria de estimar é o seguinte: conhecido o estado do I, qual a probabilidade do I mais N estar no mesmo estado? Tá bem? Que é uma espécie, né? Então, essa representação é uma espécie de um efeito memória do sistema. Como ele consegue reter a informação de um estado quando vai passando ao longo dos vizinhos, né? Tá? Então, no exemplo que eu dei, né? Imagina que eu tenho uma propagação de erro. Eu tenho 10% de perda a cada vizinho. Certo? Então, no primeiro vizinho, eu vou ter 90% do que eu tinha no primeiro, né? No segundo vizinho, 90 de 90, ou vamos escrever em termos de fracional, né? Ou flutuante 0,81. No terceiro, e assim por diante. Então eu poderia, essa perda de informação ou propagação de erro, eu poderia pensar assim, né? Uma vez que eu tenha o estado de um elemento, com que probabilidade eu poderia conhecer
o estado dos outros, né? E o que a gente vê é que, nesse caso que eu estou supondo isso, vai caindo exponencialmente, né? Tá? O termo de interação vai se atenuando exponencialmente, né? Com a distância dos vizinhos, né? Então, num caso de temperatura nula, é onde a gente tem fidelidade infinita ou absoluta. Tá? Bom, a estratégia que o Ising usa para tentar fazer esse modelo separável, como a gente já falou várias vezes, o nosso problema aqui é que eu tenho um termo de interação. Então eu tenho várias partículas. Claro, se eu tivesse escrito isso, somar em todos os I, em todos os J's, de maneira que I diferente de J seria pior ainda. Nesse caso eu estou considerando um e o próximo vizinho, já simplifica um pouco, ao mesmo tempo incluindo todas as interações de primeira ordem, né? De um elemento com o vizinho. Mas eu ainda tenho os termos cruzados. Então, um dos truques para fatorar isso é escrever as orientações relativas. Ao invés de escrever sigma 1, sigma I, mais 1, a gente escreve assim, olha, eu vou chamar de Mi1 a interação entre 1 e 2. Vou chamar de Mi2 a interação entre o 2 e 3, e assim por diante. Tá? Então, a minha energia, que era aqui eu estou indo até N menos 1, né? Porque eu tenho I mais 1 aqui. Então, vai ser menos J tá? E agora esses Mi são independentes. Assim como eram esses fatores, né? Mas aqui, de certa maneira, eu escondi o fato de serem duplos, ou melhor, o fato de ter interação entre dois sítios, entre dois vizinhos, agora eu estou fazendo uma soma entre as interações em si, tá? Então, o meu objeto de estudo não é mais os vizinhos, mas as interações. Então, eu mudei um pouco o foco da descrição e isso vai me ajudar analiticamente, né, para fazer o sistema ficar separável, tá? A gente vai voltar a esses resultados aqui que a gente recém fez para o paramagneto de dois estados, tá? Então, eu vou apagar, mas a gente vai comparar com isso, porque daí a gente vai construir as mesmas coisas, só que em termos de Mi agora, né? Então, bom. Então, meu Z né? E, que era menos, beta J agora vai ficar tá? O que acontece na prática é o seguinte. O que muda de eu escrever assim? Olha, antes eu sabia todos. Agora eu sei a interação entre eles. Então, se eu sei isso, por exemplo, e todos os outros,
eu também consigo recobrar as orientações de antes. Tá? Então, em princípio, uma vez que eu saiba o primeiro, como o primeiro se relaciona com o segundo com o terceiro com o quarto, até o N, eu sei todo mundo de novo. Então não faz diferença. Quando eu for colocar a minha função de partição, eu estou somando todos os Mi. Então, eu estou pensando, não está explícito ali, mas eu estou pensando que eu sei quem é o primeiro. E estou somando todos os Mi. Eu poderia ter o primeiro invertido. E daí eu teria outra soma nos Mi's, certo? Eu estou considerando que eu sei o primeiro, e daí eu estou somando todos os Mi. Mas ainda faltaria eu considerar o primeiro invertido e somar todos os Mi. Então, poderia ter um 2 aqui. Mas isso não faz diferença na função de partição, lembra? Porque a gente vai sempre dividir ela, a derivada por ela, e isso sempre soma. Tá? Mas só para chamar a atenção que a gente poderia ter que somar, fazer a soma em todos os outros. Tá? Bom, então vamos escrever isso, olha, assim, ó. Então, E na menos BJ Mi1, E na menos, desculpa, não é B, é beta, beta J Mi2, tá? E BJ Mi N-1. Porque uma soma na exponencial vai virar um produto. Então eu poderia escrever isso como uma soma, ou como um produto, um produtório, em Mi dessa soma. Na prática, vai aparecer o que seria a soma de um deles elevado na N-1. Tá? Então, desculpa, aqui eu estava em I, então o produtório em I, a soma em Mi, menos beta J Mi I. Então vai aparecer isso multiplicado várias vezes. Então, um desses aqui, que é o que a gente tinha visto lá no paramagneto, vai me dar exatamente E na beta J mais E na menos beta J. Porque o que pode ser o Mi? 1 ou menos 1? O Mi também é 1 ou menos 1. Que ele está representando a interação entre os dois. Então, o meu Z, 2 cosseno hiperbólico de beta J na N-1. Tá? E de novo, o Zn é igual ao Z1 na N-1. Por que N-1? E não N? Porque se antes eu tinha N partículas, agora eu tenho N-1 interações, né? Aquilo que eu falei, né? Ao invés de eu descrever meu sistema em termos das partículas, eu estou escrevendo em termos das interações, né? Então vão ser N-1, né? E são N-1 interações independentes, né? Tá? Então, a gente tem o mesmo problema, ou problema análogo, né? Ao do início, né? Tá? E agora, então, lá no início a gente escreveu o valor médio de sigma, né?
Lá no início a gente tinha isso, né? Certo? Aqui é a mesma coisa, né? Tudo igual, tá? E o que é a média do Mi? É isso, né? Né? Então eu arranjei uma maneira de estimar a minha função de correlação, né? Que vai ser, assim como antes, tá? Então, a função de correlação entre dois vizinhos é maior que zero, digamos. Tem uma tendência de alinhamento. Entre cada vizinho, de 1 para 2, quanto que é essa degradação aqui que eu estava falando? É essa tangente. Vai depender de quanto é essa energia de ligação. Lembra que o J incorpora o momento magnético do elemento e o campo. Então é a energia de ligação, de acoplamento do spin com o campo, tá? Do momento magnético com o campo, em comparação com a energia térmica. Como sempre, né? Esse Mi não tem nada a ver com esse, tá? Então, a gente tem assim, né? E lá no paramagneto a gente tinha um campo externo. Aqui a gente não tem um campo externo. Então, esse B aqui poderia ser os vizinhos. A gente já vai chegar lá. A interação com os vizinhos, tá? Mas, de qualquer forma, então esse J maiúsculo, que é isso, está representando a interação com os vizinhos. Então, o que eu tenho aqui, de novo, mais uma vez, é comparação entre duas energias. Se a temperatura, se a energia térmica é baixa em comparação com a interação entre os vizinhos, esse termo aqui, então, se vamos tentar traduzir isso aqui, né? Tá? Se isso é muito maior que isso, tangente hiperbólica. Se isso é muito maior que isso, a gente está aqui, ó. A degradação é pequena entre os vizinhos. Eles estão muito, a interação é muito forte, eles estão muito chaveados. Se um atinge um estado, o outro vai junto, tá? E o outro vai, e o outro vai, e o outro vai, tá? Agora, se a temperatura começa a ser significativa, maior que a interação relativa entre eles, a gente começa a vir para cá, ó. Isso aqui é 1, daí já é bem menor que 1. Então, se um vai para um estado, digamos que eu consiga mexer um para o estado, talvez o outro não vai e volta, está meio incerto. O terceiro já nem se importa muito e degrada rapidamente. Por quê? Porque a temperatura causa esse movimento aleatório ou disponibiliza energia no meio para eles ficarem transitando entre os estados. Se eu boto a temperatura para 0, de novo, né? Se eu boto a temperatura para 0, que é vir para cá, né? Vai todo mundo para um estado. Poderia ser lá, né? Se o J é negativo. Tá? Então, eu gosto de pensar nas duas formas, né? Em termos de entropia associada com essa temperatura, tá? Porque o que essa temperatura vai fazer é colocar um monte de aleatoriedade no sistema, mas também, talvez, tradicionalmente em física, a gente costuma pensar mais em energia, né? Eu tenho energia disponível ali no meio para fazer o sistema romper, digamos assim, o vínculo com o vizinho e mudar de estado espontaneamente, a partir dessa energia disponibilizada para ele, né? Tá? Então, isso é entre dois vizinhos, né?
um e outro, né? Então, isso é o termo a degradação que acontece de um vizinho e outro. Mas tá, não era essa a função de correlação que eu queria, né? A que eu queria era de um com N vizinhos adiante, tá? Então, para isso, eu faço assim, né? Eu escrevo isso assim, né? Sigma I mais 1, sigma I mais 1, sigma I mais 2, sigma I mais 2, até eu chegar em sigma I mais N. Por que eu estou fazendo isso? Eu quero chegar nisso. E esses meus dois termos estão preservados aqui nos extremos. Mas por que eu faço isso? Porque qual é a média de alguém com ela mesma? A função de correlação de alguém com ela mesma é 1. Né? É óbvio, né? Essas duas vão estar sempre correlacionadas. Então eu botei um monte de 1 ali dentro que não vai fazer diferença, né? Agora, isso aqui é Mi-I, isso aqui é Mi-I mais 1, e assim por diante. Então, no final das contas, isso é Mi-I mais 1, Mi-I mais 2, até Mi-I mais N menos... E tem mais N. Menos 1. Tá? Então, como cada um desses é uma tangente, são todos independentes, eu tenho que a função de correlação do I com I mais N é tangente hiperbólica de beta J, né? N menos uma vez. Tá? Por quê? Isso que a gente acabou de fazer, né? Eu quero saber qual é a atenuação do I até N elementos adiante, tá? Cada vizinho que eu vou tem uma atenuação de tangente hiperbólica desse beta J. Então, no primeiro, tangente de beta J, segundo, tangente de beta J, terceiro, vai acontecer isso quantas vezes até chegar em N? N menos 1. Então... Tá? Então, isso mostra algumas coisas, né? Mas não prevê outras, né? Então, o comportamento do sistema depende bastante da dimensão do problema que a gente está considerando, tá? Olha só, a gente vai começar a abordar o mesmo problema a partir de um campo médio, né? Como é que eu vou considerar todo mundo? Eu vou pensar num campo médio dos vizinhos, tá? Mas vamos pensar o seguinte, em uma dimensão, vou tentar mostrar para vocês por que depende tanto da dimensão. Imagina que eu tenho um elemento e esse estado, da maneira como a gente está descrevendo o sistema, o estado desse elemento depende de quem? Só desse. Tá? Então, se esse aqui está no estado, vai determinar ou não o estado desse, dependendo desse fator. Tá? Se eu estou em 2D, eu tenho esse elemento, eu tenho 4 vizinhos, o estado desse elemento depende de quem agora? De 2? Então, mesmo que tivesse esse ruído adicionado pela temperatura, a probabilidade dele atingir o estado
global, digamos que todos esses estão no mesmo. A probabilidade dele chegar no mesmo estado é maior, porque ele tem 2 para recorrer, a quem recorrer. Agora vamos pensar em 3D, tá? Melhor ainda, né? Eu estou pensando sempre no vizinho anterior, né? Não estou pensando em todos. Agora, o estado dele depende desse, desse e desse. Então, agora ele tem 3 a quem recorrer. Tá? Então, 1, 2, 3, né? Em D dimensões, ele vai ter D vizinhos, né? Ou, se eu considerar dos dois lados, 2D vizinhos. Então, a chance dele atingir o estado em que está a maioria, mesmo que tenha ruído causado pela temperatura, aumenta significativamente. Tá? Então, vamos tentar analisar um sistema de dimensão D através de um campo médio. Tá? Eu vou começar por aqui de novo, que eu acho que é melhor. Posso apagar esse lado? Então, um sistema D-dimensional e vamos pensar em um campo médio. Quer dizer, o que é quando a gente faz um campo médio? Ao invés de eu tentar escrever todo mundo explicitamente, eu tento substituir um monte de vizinho por um campo resultado da interação de todos esses vizinhos, né? Tá? Então, vamos lá. A energia de uma partícula vai ser isso, né? Somado com todos os vizinhos. Né? O sigma dela, vou botar, sei lá, de uma partícula aí, o sigma dela interagido com todos os vizinhos. Vou dizer que a soma de todos os vizinhos é um sigma médio. E isso é o campo médio. Então, eu posso... Tá, vou voltar aqui, não vou deixar o i, vou botar Dilma, né? Tá? Então, menos J, sigma médio. Certo? Bom, o que a gente tinha antes? A gente tinha assim... anteriormente, menos J sigma, e o sigma médio era tangente hiperbólica de beta J. Tá? Então, em analogia, analogamente, a média do sigma médio, né? Essa notação é meio ruim, né? Porque estou fazendo 2 médias, né? Então, vou botar assim, tá? A média da média, tá? Olha, então, o que é isso aqui, tá? Vamos só corrigir aqui antes, né? Como eu tenho em D vizinhos, né? Para ficar correto, eu peguei a média de todo mundo. Então, eu tenho que multiplicar por quantos tem, certo? Então, eu teria que ficar assim, né? Vamos colocar isso aqui, 1 de vez em... Não dá para igualar, vou corrigir, tá? Eu tenho que botar 2D vizinhos vezes J sigma. Porque eu estou substituindo pela média, então eu tenho que multiplicar por quantos tem para ficar correto somar a energia de todos, certo?
tá? Então, olha só. Antes eu tinha isso. Eu tinha J sigma e o sigma médio dava isso, né? Então, fazendo a mesma analogia, né? Quer dizer, somando todas essas coisas lá no Z, eu vou ver agora que a média disso, né? Agora vai ser 2dj beta, tangente hiperbólica disso. Tangente hiperbólica 2dj beta sigma. Tá? O que antes era j, agora é tudo isso, né? O que antes era j, agora é 2dj sigma médio. Tá? Sigma médio. Então eu tenho isso, olha. E o que a gente vai fazer é o seguinte: como essa partícula que eu estou considerando não é especial em nenhum aspecto, né? O sistema é homogêneo. Sistema homogêneo, invariância espacial, né? Se eu vou mudando de lugar, é tudo igual, né? Tá? Então, eu pensar na média de um vizinho é a mesma coisa que eu pensar no campo médio, em qualquer lugar. Certo? Então, o que eu tenho, no final das contas, é isso. Tangente hiperbólica, 2dj, tá? E é isso que a gente vai ter que resolver para tentar descobrir quem é o sigma médio, tá? Efetivamente, a gente não precisa resolver, a gente vai tentar entender qual é o comportamento que está embutido nessa equação, né? Então, qual é a solução? As soluções é isso, que é onde essa função se iguala a essa, certo? Tá bem? Tá claro isso? Vocês estão bugados por causa da prova de quântica, não? Também, tá bom. Um pouco? Um pouco confuso, porque o sigma médio é igual a tangente do sigma médio. É uma equação transcendental em termos de sigma médio. Para que eu quero fazer isso? Para descobrir o sigma médio. Então eu teria que resolver essa equação. Tá? Então se eu pudesse resolver, eu acho que não dá para resolver analiticamente, mas se eu pudesse, eu gostaria de isolar o sigma médio. Tá? Mas eu não preciso necessariamente fazer isso, né? Posso usar outro artifício que vai me dar mais informação até sobre isso. Então eu vou escrever ela assim, né? Só para deixar esse argumento aqui, que tem um monte de coisa, deixar só a temperatura ou só o sigma aqui dentro, tá? Então eu vou chamar assim, 2... Tá, eu vou dizer que... Vou fazer uma mudança de variável rápida aqui, tá? 2dj beta sigma médio, tá? Por que eu vou fazer isso? Porque daí o argumento da tangente hiperbólica, que é mais difícil de trabalhar, fica com uma variável só, né? Tá? Então, o que eu tenho escrito lá é o seguinte: y sobre 2dj beta é igual tangente hiperbólica de y. Tá? É só para passar essa constante para fora. Então, é isso que eu tenho que resolver. Ou, se vocês ainda preferirem, KTY 2dj
Tá? Então, vamos desenhar isso. Vou desenhar aqui. Que precisa de mais espaço. Então eu coloquei dessa forma porque agora a minha tangente hiperbólica fica sempre do mesmo jeito. Aqui é 1, menos 1 e 1. A minha tangente hiperbólica é isso. Tá? E agora as minhas soluções são onde essas duas funções se encontram, né? Isso aqui é isso. Isso aqui é isso. Tá? Quem que controla... Isso tudo é constante, a dimensão, o J, o K. Quem que controla a inclinação dessa reta? A temperatura. Tá? Então, temperatura alta... Deixa eu... Tá. Eu queria só enfatizar um pouco mais, mas temperatura alta. Tá? Vamos dizer assim... KBT maior que J... KT maior que J, por exemplo. Ou temperatura alta. Temperatura muito maior que 1, vamos colocar assim. Só tem solução, a única solução possível, tá? É aqui, ó. Ou seja, nesse eixo aqui tá Y, né? Tá? Y ser igual a 0, significa, se o t é grande, significa que isso é 0. Tá? Então, quando a temperatura é alta, o único resultado possível é que a média das orientações é 0. Tem tantos para um lado quanto para o outro. Tá? Agora, eu queria ter mais cor aí para ficar mais claro. Tá? Agora, para o T baixo. Amarelo. Para o T baixo. T baixo, diminui a inclinação. Olha. Agora eu tenho duas soluções. Uma aqui, uma aqui. Essa aqui, daí depende. Pode estar todo mundo para cima, pode estar uma boa parte para cima, uma boa parte para baixo. O que significa isso? T pequena. Tá? Eu vou botar T alta ou T grande, T pequeno, tá? A gente poderia escrever isso em melhores termos, nós já vamos escrever isso, tá? Mas então não é muito maior que 1, nem muito menor que 1, mas é grande e pequeno. Em T pequeno, eu tenho uma solução aqui, onde as duas coincidem, mas eu também tenho uma solução em que é diferente de 0. Tá? Que é o quê? Magnetização. Tem um monte de gente alinhada. Quando a temperatura passou de um certo ponto, foi possível que uma vez um alinhado, vários se alinhassem juntos. E daí eu tenho magnetização, quer dizer, um campo residual por estarem muitos deles alinhados. Tá? Que é um comportamento, por exemplo, que a gente observa em alguns materiais, né? Claro. Tá? Qual é a temperatura em que um regime muda para o outro? Eu vou tentar só reforçar um pouco aqui, tá? Não vai ficar bom. Quando que muda? Aqui, né? Quando essa inclinação é igual à da tangente. Isso é chamada a temperatura crítica. Quando esse coeficiente aqui é 1. Temperatura crítica é quando
aquele coeficiente da reta é 1. Ou seja, tá? Então, claro, agora a gente pode colocar em melhor termos isso aqui, né? Temperatura maior que a crítica, temperatura menor que a crítica. Certo? Então, tem um resíduo. Tá? Bom, então, isso é legal, né? A gente descobriu quando que existe transição, né? Tá? E, quer dizer, transição de fase no sistema, né? Quando ele passa de uma certa temperatura, vai acontecer um efeito global, né? De vários sítios, tá? Que vai dar um efeito residual, uma magnetização do sistema todo, né? Tá? Quanto mais baixa a temperatura, né? Claro, a gente está desenhando aqui que vai logo para 1, mas digamos que ela não vá logo para 1, né? Digamos que ela vá lentamente para 1, né? Então, quanto mais baixa a temperatura, mais longe as duas vão se intersectar, maior a quantidade de sítios que vão estar alinhados. Tá? Se eu vou aumentando a temperatura, vai vindo para cá, eventualmente esse ponto vai correndo aqui, né? Até chegar lá. Tá? E, bom, e se eu tivesse um campo externo? Então, então eu tenho um campo externo H pequeno. Então, de novo, assim como antes, a energia do meu sistema é isso, sigma I mais 1, né? Mais a interação de cada um deles com o campo. Certo? Então, de novo, falando do campo médio. Aqui está todos somados, então, menos 2D J sigma médio mais H sigma. Então, se a gente recorre aos resultados anteriores, né? A única coisa que aparece aqui é o H sigma, então vai aparecer aqui dentro também. Então, o meu sigma médio vai ser tangente hiperbólico 2DJ sigma médio beta mais H beta. Tá bem? Quase igual antes, só que mais o termo do campo. E de novo eu tenho o mesmo problema de antes. Então, eu digo que o meu Y é 2DJ beta sigma médio. Então, eu fico com uma equação assim. Y sobre, mesma coisa de antes, 2DJ, se quiserem botar o KT lá em cima, mas talvez seja melhor deixar o beta agora, né? Y sobre 2DJ beta é igual tangente hiperbólica de Y mais H beta. Então, qual vai ser a modificação com relação àquela solução? Quando que a tangente hiperbólica é zero?
quando o argumento é 0. Então, né, quando o y é 0, ou quando o argumento dela é 0, a função é 0. Então, agora, quando que ela vai ser 0? Está aqui meu y. Quando que ela vai ser 0? Quando meu y for igual a menos hb. Então agora ela vai ser assim. Tá? E o que tem do outro lado? Isso. Tá? Então agora eu tenho uma orientação média diferente de 0, mesmo para temperatura alta. Porque o que o campo... Claro, depende, né? Porque se eu começar... Nota que quando eu mexo no beta, eu mexo nas duas coisas, né? Nisso e nisso. Tá? Então, quando eu aumento a temperatura, essa reta fica mais inclinada e isso aqui vem mais para cá. Quando eu aumento a temperatura, essa reta faz isso e o beta diminui, isso vem para cá. Tá? Mas o que acontece é que, mesmo com uma temperatura relativamente alta, o campo induz um alinhamento das partículas. Vai ter um monte de partícula alinhada. Tá? Tá bem? Então, abaixo dessa temperatura crítica, aqui também pode ter uma temperatura crítica, mas quando isso vai se aproximando, até que essa reta saia daqui, né? Mas daí a gente vai cair naquele caso, né? Mas de novo, eu estou comparando a temperatura com a energia magnética. Tá? Então, quando tem isso, o sistema é espontaneamente magnetizado. O que acontece, por exemplo, nos elementos ferromagnéticos, né? Tu aplica um campo e todos espontaneamente se alinham, magnetizam. A magnetização residual de todo mundo é maior que a aplicada, né? Todos se somam. Tá? Então, esse é o modelo Diesel, é um modelo relativamente simples, né? Não é elementar, mas é relativamente simples, mas que consegue explicar bastante coisa, né? E principalmente isso, né? Prever uma transição de fase. Olha, tem uma temperatura em que as coisas mudam, que não existiam e passam a existir. O Ising resolveu primeiro o modelo unidimensional, e daí não aparece essa transição de fase no modelo unidimensional. E daí ele disse, não, o modelo não consegue explicar essas mudanças. E daí depois, quando foram surgindo soluções para 2D e N dimensões, essas coisas ficaram claras, né? Começou a explicar um monte de coisa e tal, né? É um modelo muito, muito usado, assim, né? Não só ele diretamente, mas modelos baseados nesse formalismo que ele apresenta, né? Para tentar simular a interação entre os vizinhos e a propagação da interação ao longo da rede.